Alexandre, Juliana, boa noite, bem-vindos. Obrigado pela participação aqui com a gente. Alexandre, começar com você a comentar essas duas reportagens e, fundamentalmente, essa indecisão na repatriação desses brasileiros que ainda seguem lá. Essa situação tão inconstante parece que coloca um limite à capacidade da diplomacia, né? Sim, e a gente vê que tanto o ex-ministro Celso Amorim quanto o ministro das Relações Exteriores brasileiro já fizeram diversos apelos e procuraram o governo de Israel para poder liberar essas pessoas que, enfim, estão sofrendo ali no meio de um conflito e que têm seus parentes aqui. Agora, o ponto estamos dependendo da decisão do governo israelense, que ora abre a saída para feridos e para pessoas de outros países que moram lá, ora fecha e não diz quando vai retomar essa possibilidade. Então, infelizmente, temos que aguardar. E fica cada vez mais distante uma possibilidade, ou pelo menos uma perspectiva de um cessar-fogo, apesar das pressões internacionais, né? Os Estados Unidos tentaram, com Israel, promover inclusive um acordo. O governo israelense ainda resiste. A gente tem que esperar, né? Eu acho que o primeiro-ministro israelense, ele dá um passo adiante, depois dá um passo atrás, ele já abriu por 4 horas de cessar-fogo diárias, enfim. A gente tem que torcer para esse conflito terminar o mais rápido possível e torcer também para que ele não deixe para trás, o que vai ser difícil, um grande rastro de ódio e ressentimento entre os palestinos e os israelenses, né? A gente comentava isso um pouco, enquanto a reportagem passava, Juliana, do que esperar depois que isso é preciso pensar também nesse depois, né? E o que a gente, pelas imagens e tudo as informações que a gente recebe de lá, é muito difícil a superação dessa justamente odiosidade entre os dois povos, né? Sem dúvida, Aldo, a gente está falando de uma população e de uma sociedade que estão sofrendo com um conflito que é extremamente agressivo e nocivo a uma parte significante dessas populações. E no final das contas, a gente vai ver muitas crianças que perderam a família inteira, muitos pais que perderam os seus filhos. Então, não é um conflito trivial, como nenhum conflito numa região onde esses conflitos são constantes. Então, certamente, vai ser tão importante quanto a finalização do conflito, pensar como que essa sociedade evolui depois dele. Caso contrário, a gente vai ficar sempre com essa percepção, que foi até o que nós comentávamos antes, de que daqui a pouco começam a aparecer outros grupos, talvez do outro lado, ressentidos de terem perdido os pais, a família como um todo, e aí vão criar novos conflitos por conta desses ressentimentos. É uma situação muito delicada e a gente está falando de uma região que em si já tem toda a sua dinâmica muito diferente de outros tantos conflitos que a gente vê, como, por exemplo, o conflito entre Rússia e Ucrânia. São interesses um tanto distintos que levam a consequências também distintas.